Como Golbery do Couto e Silva morreu? Golbery do Couto e Silva foi uma figura central na história política e militar do Brasil, especialmente durante o período do regime militar. Ele foi um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional, elaborada nos anos 50, pelos militares brasileiros da Escola Superior de Guerra. Ele também foi fundamental para o início da abertura política no Brasil. Golbery do Couto e Silva nasceu em 21 de agosto de 1911, na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. Ele era filho de Jacinto do Couto e Silva, e de Janise de Henriqueta do Couto e Silva. Golbery nasceu numa família de classe média, sendo o único filho do casal Couto e Silva. Desde cedo Golbery se mostrou um jovem muito dedicado aos estudos, iniciando sua vida escolar no ginásio Lemos Júnior. Ainda na sua adolescência, ele já estava decidido que seguiria a carreira militar, e com apenas 16 anos, ele já ingressava na tradicional Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Em 22 de novembro de 1930, Golbery foi declarado aspirante oficial da Arma de Infantaria, conquistando o primeiro lugar de toda a sua turma de cadetes de todas as armas. Seu excelente desempenho na escola militar o deixou bastante conhecido entre os oficiais de maior patente, e sua subida na hierarquia do Exército aconteceu de forma rápida. Após sua formação, Golbery foi designado para servir no 9º Regimento de Infantaria, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Em junho de 1931, ele foi promovido a segundo-tenente e transferido para o quartel-general da 6ª Brigada de Infantaria. Pouco antes do início da Revolução Constitucionalista em São Paulo, Golbery foi promovido a primeiro-tenente, e passou a servir na Diretoria de Material Bélico, no Rio de Janeiro. Neste período onde Couto e Silva estava subindo na hierarquia do Exército, ele se casa com Esmeralda Fierro, no dia 22 de junho de 1935. Ao longo da vida o casal formou uma linda família com 3 filhos. Nos próximos 5 anos, Golbery do Couto e Silva passou seu período como militar, sendo transferido para várias funções no Exército Brasileiro, ganhando promoções e valiosas experiências. No mês de dezembro de 1941, ele inicia seus estudos na Escola de Estado-Maior do Exército, se formando em agosto de 1943. Neste período o mundo estava vivendo o auge da Segunda Guerra Mundial e o Brasil já havia declarado guerra ao eixo. Como consequência, o militar foi enviado aos Estados Unidos, em 1944 para estagiar na prestigiada Escola de Comando e Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, localizada em Fort Leavenworth, no Kansas. O local é uma das mais antigas e respeitadas instituições militares dos Estados Unidos, conhecida por formar líderes militares de alto nível. Durante seu estágio, Golbery teve acesso a um currículo rigoroso e abrangente, que incluía estudos sobre operações militares, logística, inteligência e planejamento estratégico. Após concluir seu estágio em Fort Leavenworth, o militar foi designado para servir na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Golbery atuou como oficial de inteligência, desempenhando um papel crucial na coleta e análise de informações estratégicas para as operações militares. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Golbery do Couto e Silva retornou ao Brasil em outubro de 1946. Sua experiência como oficial de inteligência na Força Expedicionária Brasileira, durante a guerra, teve um impacto significativo em sua carreira e em sua visão geopolítica. Pouco tempo após voltar ao Brasil, o militar foi designado para uma missão militar no Paraguai, onde permaneceu por 3 anos. Durante esse período, ele desempenhou um papel importante na cooperação militar entre os dois países. Em 1951, ele foi promovido a tenente-coronel e nomeado subchefe da Divisão de Informações do Exército. No ano seguinte, foi designado subchefe do Departamento de Estudos da Divisão de Assuntos Internacionais da Escola Superior de Guerra, onde mais tarde assumiu a chefia da divisão executiva. Na instituição, o militar foi responsável por ministrar cursos e palestras sobre geopolítica, estratégia militar e segurança nacional. Ele influenciou a formação de uma geração de líderes militares e civis, transmitindo seus conhecimentos e experiências adquiridos durante sua carreira militar e sua participação na Segunda Guerra Mundial. No seu período na instituição, Golbery se destacou como um dos principais teóricos da doutrina de segurança nacional.
Essa doutrina visava modernizar o aparato estatal brasileiro de vigilância e defesa da soberania nacional. Golbery acreditava na importância de uma estrutura de segurança robusta e eficiente para proteger o país contra ameaças internas e externas. Devido ao seu conhecimento e prestígio, Golbery foi o redator das razões do manifesto divulgado pelos 3 ministros militares de Jânio Quadros, que tinha como objetivo impedir a posse de João Goulart na presidência. O manifesto argumentava que a posse de Goulart representava uma ameaça à segurança nacional e à estabilidade política do país. O manifesto, assinado pelos ministros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, expressava a preocupação dos militares com a possibilidade de Goulart assumir a presidência. Eles alegavam que sua posse poderia levar o país a uma situação de instabilidade e desordem, comprometendo a segurança e a soberania nacional. A crise política resultante da renúncia de Jânio Quadros e da resistência à posse de João Goulart levou à adoção de uma solução parlamentarista. Em 2 de setembro de 1961, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional número 4, que instituiu o regime parlamentarista no Brasil. Com isso, João Goulart pôde assumir a presidência, mas com poderes reduzidos, enquanto o primeiro-ministro Tancredo Neves assumiu a chefia do governo. Com a posse de João Goulart como presidente, Golbery do Couto e Silva decidiu se afastar do governo e ir para a reserva. Ele se retirou do serviço ativo em 1961, após a posse de Goulart, e passou a se dedicar a outras atividades. Durante o período entre 1961 e 1964, Golbery presidiu o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, uma organização criada por empresários e militares de alta patente, com o objetivo de promover estudos e pesquisas sobre temas sociais, econômicos e políticos. A organização desenvolveu uma ampla campanha político-ideológica para desestabilizar o governo de João Goulart. Após o início do regime militar em 1964, que tirou o presidente João Goulart do poder, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil. Em junho deste ano, Castelo Branco fundou o SNI, uma agência de inteligência destinada a coletar e analisar informações estratégicas, para proteger o governo militar contra ameaças internas e externas. Golbery foi nomeado chefe do SNI e desempenhou um papel fundamental na organização e operação da agência. Ele utilizou sua experiência e conhecimento para desenvolver estratégias de vigilância e controle, visando proteger o país contra ameaças subversivas e garantir a estabilidade do governo militar. Apesar de ser um dos teóricos do movimento político-militar de 1964, com o passar do tempo, Golbery se tornou cada vez mais disposto a fazer com que o regime começasse a se tornar menos rígido. Foi no governo de Ernesto Geisel que sua visão para o futuro do regime e do Brasil começou a ganhar força. Durante esse período, Golbery ocupou o cargo de ministro-chefe do Gabinete Civil, onde foi responsável por coordenar as ações do governo e implementar as políticas de Geisel. Sua atuação foi marcada pela implementação da política de distensão, que visava iniciar o processo de abertura política e restaurar gradualmente as liberdades civis e políticas no país. O militar foi um dos principais arquitetos da política de distensão, que marcou o início do processo de abertura política no Brasil. Em 1981, Golbery decidiu se afastar definitivamente da vida pública e do governo militar. Sua saída foi motivada por divergências internas e pela crescente pressão por uma transição para um governo civil. Após deixar o cargo de ministro-chefe do Gabinete Civil, Golbery se retirou da política ativa e passou a se dedicar a outras atividades. Em seus últimos dias de vida, ele morava com sua esposa, Esmeralda Fierro, com quem era casado desde 1935. Golbery enfrentava sérios problemas de saúde, que se agravaram nos meses finais de sua vida. O militar sofria de câncer de pulmão, uma doença que o debilitou progressivamente. Além disso, ele enfrentava complicações respiratórias, que contribuíram para o agravamento de seu estado de saúde. Nos últimos meses de vida, Golbery foi internado várias vezes devido a crises respiratórias e complicações relacionadas ao câncer. Em setembro de 1987, Golbery foi internado em um hospital em São Paulo devido a um colapso respiratório. Seu estado de saúde se deteriorou rapidamente, e ele passou por momentos de grande sofrimento.
Golbery do Couto e Silva morreu no dia 18 de setembro de 1987, vítima de insuficiência respiratória, decorrente de câncer de pulmão. Ele estava com 76 anos. O velório de Golbery do Couto e Silva foi realizado em Brasília, no Tribunal de Contas da União, onde ele era ministro aposentado. A cerimônia ocorreu em 19 de setembro de 1987, um dia após sua morte, e contou com a presença de familiares, amigos, autoridades políticas e militares, além de admiradores que foram prestar suas últimas homenagens ao general. Entre os presentes estavam o presidente José Sarney, que conhecia Golbery desde 1964, e outros membros do governo e das Forças Armadas. A presença de tantas figuras importantes refletiu a influência e o respeito que o militar conquistou ao longo de sua carreira. Após a cerimônia, o corpo de Golbery foi levado em cortejo até o cemitério Campo da Esperança, também em Brasília, onde foi sepultado. Golbery deixou um legado duradouro na política e na geopolítica do país. Ele é lembrado como um dos principais arquitetos da segurança nacional e da modernização do aparato estatal brasileiro. E foi assim que Golbery do Couto e Silva morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.